E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a Petrobras, tá? PTR4 aqui. Teve em relação ao pagamento de dividendos aí, vai ter os dividendos extraordinários. Eu acho que não tá fechado ainda, mas é interessante trazer essa notícia para vocês, comentar um pouquinho sobre ela. E também os Minas, tá? Os Minas que despencou, tá caindo muito, não para de cair, mas ela também anunciou dividendos. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre eles e quanto vai ser por ação, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Inclusive esse é o segundo vídeo do dia. Se não assistiu o primeiro, assiste, que a gente fala um pouquinho sobre a Klabin, fala também sobre dividendos, sobre a bonificação e um pouquinho sobre o resultado, tá? Então acabando esse vídeo, dá uma olhadinha lá que tá bem interessante. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, foi essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante no nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? E lembrando, gente, caso tenha alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comenta aí que a gente pode estar trazendo um vídeo futuro, tranquilo? Deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre a Petrobras, tá? A PTR4 aqui, que tá bem próxima aqui das suas máximas, tá 42,30 hoje, e ela tá cotada a 42,90. Você vê que ela nos últimos 30 dias pegou uma alta bem significativa aí de quase 17%, que é muito interessante. Eu sinceramente não esperava que ela tivesse esse crescimento, essa alta tão espontânea, tão forte, porque com os conflitos que a gente vinha acontecendo, com tudo que vinha acontecendo, o valor do petróleo subindo, deságio do valor da gasolina, eu acreditava que a ação ia despencar. E você vê que as coisas não geralmente acontecem como a gente espera, nem tudo é realmente como a gente planeja. Então é interessante você ver isso, que você estuda, projeta, faz algumas projeções, alguns pontos futuros, e acontece tudo contrário ao que a gente projeta, tá? Mas é interessante a gente ver isso e saber que o mercado não é previsível, tá? Então isso é bem interessante, até pra gente pegar como parâmetro para caso aconteça no futuro, tá? E a Petrobras fez o anúncio de dividendos, a gente vai comentar sobre ele, tá? Petrobras, PTR4 aqui, pagaram 36 bilhões em dividendos. Olha que interessante, é um belo de um pagamento, hein? 36 bi aqui, quando a gente fala, geralmente a gente fala em milhão, agora em bilhão, né? Então é um grande pagamento. Após a imensa novela, a Petrobras aprovou o pagamento de 36 bilhões em dividendos complementares, tá? Sendo 22 bilhões extraordinários, tá? Então lembra que tinha saído a notícia que não ia ter dividendos extraordinários? Pelo jeito mudou e vai ter 22 bi só de extraordinário. Mostra o documento enviado ao mercado nessa quinta-feira, tá? O montante de 22 bi complementa 50% dos 43,9 bilhões colocados na reserva do dia 7 de março. O governo optou por fazer um meio termo no pagamento, tá? Então nem você nem eu vamos deixar o meio termo aí e tá tudo certo, tá? A primeira parcela aqui do valor de R$ 1,44 por ação preferencial e ordinário, sendo 56 centavos aqui referente à aplicação da fórmula da política de remuneração aos acionistas, e 87 centavos aqui referente aos dividendos extraordinários, tá? Então, além de R$ 1,40 aqui de 56 centavos, ainda tem mais esses 87 centavos. E a segunda parcela é basicamente igual, tá? Então são duas parcelas iguais. A data de corte aqui dos dividendos extraordinários será o dia 2 de maio de 2024 para detenções de ações de emissão da Petrobras negociadas na B3. E tá aqui, ó, o valor será pago em duas parcelas iguais de R$ 1,44 por ação nos meses de maio e junho deste ano, tá? Então olha só, é um belo de um pagamento, tá? Para quem não tá esperando esses dividendos extraordinários, até por isso que ela subiu, tá? Então tem isso ainda. Vamos ver se aqui já tá marcando pra gente ter uma noção, né? Não tá marcando ali ainda, mas é um pagamento bem interessante, né? De R$ 1,44 aqui. Se a gente for ver em si, não é muita coisa, muito assim, esperado, mas já é melhor que nada, tá? Então o pessoal que não tava esperando que vinha esses dividendos extraordinários, tanto que a ação aí, quando foi anunciada, a ação despencou, foi essa queda aqui, ó, de basicamente 11% em apenas um dia. Foi essa queda que teve aí quando aconteceu que o pessoal deu a notícia que não teria esses dividendos complementares, esses dividendos extraordinários aí, mas você vê que teve o pagamento assim. Não, obviamente não foi ele todo, mas foi uma boa parte, então ainda assim é interessante. Só que, lembrando, gente, Petrobras tem um risco, a ação ainda é relacionada ao governo, então tem que ter muita cautela quando for colocar na sua carteira. Tem que ter noção que às vezes com uma fala pode alterar a ação completamente. Eu acho que é muito complicado esse fato assim, e eu não ficaria tranquilo em relação à minha carteira, mas isso sou eu. Obviamente tem gente que pensa diferente e tá tudo tranquilo, tudo certo. E lembrando que ela tá fazendo com deságio também de gasolina, tá? E o preço do petróleo que estava caindo voltou a subir, já está aqui em 89,162 o valor do petróleo aqui em relação ao Brent, tá?
o petróleo já refinado. Pode ser que ele volte a subir, passe dos 90. Será que vai chegar perto dos 100? E será que a Petrobras vai começar a aumentar essa gasolina? Tem que ter isso também, porque esse acho que é o ponto mais crucial em relação à ação, tá? Esse deságio que aconteceu, a gente já sabe que aconteceu lá em 2016 e pode ser que aconteça a mesma coisa. Eles segurem o preço do combustível para não alterar a inflação e nisso vai ocasionar um belo de um problema para a Petrobras. Bora comentar aqui um pouco sobre Uzi Minas, tá? Uzi Minas, Uzi 5 aqui, ação que vem caindo e cai bastante, hoje cotada aí a 8,51, caindo aqui quase um pouco mais de 2,5%, tá? A ação já amarga uma queda aí de mais de 19% em poucos dias, tá? Em poucos dias a ação caindo quase 20%, então olha só o que um resultado ruim traz. E isso que é engraçado, lá atrás, no terceiro trimestre, quando ela teve um prejuízo de 200 milhões, a ação disparou a subir, a ação estava cotada aqui abaixo dos R$6, ela disparou, e agora que teve um resultado positivo de 36 milhões, ela despenca, simplesmente despenca. Obviamente que tem todo um contexto em si, e isso é bom deixar claro, tá? Naquela época lá, ela tinha passado um bom tempo aí sem o Alto Forno 3, e mesmo assim não foi um prejuízo tão grande como esperado, então foi melhor do que o esperado, por isso que a ação começou a disparar, começou a subir, e agora ela vem de um resultado de perto de 1 bi para 36 milhões, então com o Alto Forno 3 ainda em funcionamento. Então olha só a diferença de um resultado para o outro, o que muda em si, o que você tem que entender, você tem que ver os parâmetros. Acho que o problema em si da Uzi Minas é essa oscilação maior, tá? Ela oscila muito o resultado. Em apenas um ano, na faixa etária de 4 trimestres, você vê resultados ótimos, resultados ruins e resultados mais ou menos. Então você vê que oscila muito, não tem um parâmetro para uma crescente forte, não tem um parâmetro para algo assim constante. Você vê uma evolução moderada, não, é para cima, para baixo, para cima, para baixo, é essa loucura, né? Mas acho que o pessoal que investe na ação, acho que espera isso já, e a gente vai ver o que pode acontecer para o futuro. Como eu falei com vocês, a ação não tem pouca dívida, isso é muito bom, tá? Deixa ela com mais margem para trabalhar, pode atrelar mais risco por não ter dívida, então ela pode fazer mais investimentos, algumas apostas em si que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Eu acho que ela tem essa liberdade para fazer essas movimentações e mexer um pouquinho mais nisso. Mas vamos falar aqui sobre o dividendo, tá? Que ela vai pagar. Uzi Minas, Uzi 5 pagará 330 milhões em dividendos, tá? Olha que interessante. A Uzi Minas aprovou o pagamento de 330 milhões, mostra o documento enviado ao mercado nesta quinta-feira. A siderúrgica com dividendos projetados de 10% é uma das recomendações para quem busca renda extra na bolsa. Segundo o documento, o valor por ação será de 25 centavos aqui por ação ordinária e 28 centavos por ação preferencial, tá? A preferencial é Uzi 5, tá? Para quem não sabe. O pagamento do referido montante será efetuado no dia 24 de junho e aos acionistas titulares das ações da emissão da companhia na data base de 25 de abril. Então você tinha até hoje para comprar a ação, que a ação está caindo, para poder receber dia 24 de junho, o dia que eu estou gravando o vídeo, tá? É aí de 28 centavos, tá? Se a gente for fazer aqui a conta, 0,2830 dividido pela cotação atual, que é 8,51, tá? Dividido por 8,51 multiplicado por 100 é um anúncio aí de 3,32%, tá? Então você vê que já é um anúncio um pouquinho maior, mas mesmo assim a ação continua caindo. Acho que o medo em si do que pode trazer nos próximos trimestres fez com que a ação despencasse. A ação tinha subido bastante, estava num patamar acima do que eu esperava, acredito eu. Não acho que estava num ponto muito bom, estava muito cara, próxima aqui dos R$11. Você vê que ela estava aqui cotada a 10,57, e é aquilo que a gente vinha comentando, os Minas tá caro, tinha gente que estava esperando ela bater 12, e você vê que ela está amargando quase 20% de queda em 4, 5 dias aí, então tem que ficar esperto com as ações. Às vezes o pessoal que entrou aqui esperando ela bater 12, acho que se arrependeu um pouco e não estava esperando um resultado ruim. Acho que ninguém esperava um resultado tão ruim assim. Obviamente quem esperava uma queda, mas uma queda de 96, 93% do lucro líquido é algo drástico, tá? Mas acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Teve esse pagamento aí para quem tinha ação, a gente vai estar recebendo. E é isso, gente. A gente falou um pouquinho sobre os Minas, dividendos, falou sobre Petrobras aqui e dividendos, falou um pouco sobre o risco também, que eu acho que é sempre bom deixar lembrando, porque o pessoal, às vezes isso aqui e esse crescimento aqui acaba enchendo os olhos, e não é só isso, tem que ver um montante em si, tudo. Mas é isso, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado de alguma forma. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui, valeu e até a próxima. Fui!